Imagine viver em um ambiente onde respirar queima seus pulmões, onde até os cílios congelam em segundos, e onde a morte não chega apenas pelo frio, mas pelo simples descuido de expor a pele ao ar por tempo demais. Parece um cenário de ficção científica, mas é real. Estamos falando de Oymyakon, o vilarejo mais frio da Terra, um lugar que desafia as leis da sobrevivência humana e que, ainda assim, é lar para centenas de pessoas. Hoje, você vai descobrir como é a vida em um território onde o inverno atinge temperaturas tão extremas que chegam a menos 71 graus Celsius, um frio tão intenso que ultrapassa a imaginação, transformando o simples ato de existir em uma batalha diária contra a própria natureza. Oymyakon está escondido no nordeste da Sibéria, uma região gigantesca da Rússia conhecida como Iacútia. Para você ter uma ideia, essa área é maior do que a Argentina inteira, mas possui pouco mais de 1 milhão de habitantes. A imensidão é tanta que, em muitos trechos, parece que você está em outro planeta. E é justamente nesse isolamento brutal que surge o vilarejo onde o impossível acontece. Mas o que faz desse lugar um dos mais extremos do mundo? Como pessoas, animais e até construções conseguem resistir a temperaturas que facilmente destroem equipamentos modernos? Prepare-se, porque a partir de agora você vai mergulhar em uma jornada que mistura ciência, história, cultura e um pouco de mistério. Uma viagem onde cada detalhe mostra que, mesmo nos pontos mais inóspitos do planeta, o ser humano encontra uma maneira de se adaptar, resistir e sobreviver. Para entender por que Oymyakon é tão frio, precisamos olhar para a geografia da região. O vilarejo está cercado por montanhas e vales profundos. Essa configuração cria uma armadilha natural para o ar gelado. Durante o inverno, o ar mais pesado e mais frio desce e fica preso nos vales, enquanto o ar relativamente mais quente fica acima. Esse fenômeno é chamado de inversão térmica, e é o principal motivo pelo qual o frio aqui não apenas chega, mas permanece, como se fosse aprisionado. O resultado é assustador. As temperaturas caem para níveis que, em qualquer outra parte do mundo, seriam letais. O recorde oficial registrado foi de menos 71,2 graus Celsius, em 1924, um valor tão extremo que praticamente nenhuma tecnologia moderna foi projetada para suportar. Para colocar em perspectiva, esse frio é quase o mesmo encontrado em Marte durante certas noites, o que faz de Oymyakon uma espécie de simulador terrestre de como seria viver em outro planeta. E o contraste é ainda mais chocante quando pensamos no verão. Nos meses de julho, as temperaturas podem ultrapassar os 30 graus Celsius. Ou seja, em um único ano, Oymyakon experimenta uma variação de mais de 100 graus Celsius entre o inverno e o verão. Poucos lugares no planeta apresentam tamanha oscilação climática. Imagine o impacto disso em construções, estradas e até mesmo no corpo humano. Outro detalhe curioso é a duração da luz solar. No inverno, a escuridão pode durar até 21 horas por dia, mergulhando o vilarejo em uma atmosfera quase eterna de noite polar. No verão, o contrário, o sol parece não se pôr, iluminando a região sem descanso. Esse ciclo não afeta apenas o cotidiano, mas também a saúde mental e física dos moradores, que precisam se adaptar constantemente a extremos não apenas de temperatura, mas também de luz. Mas afinal, por que alguém escolheria viver em um lugar assim? A resposta está no próprio nome. Oymyakon significa água que não congela na língua Yakut. O vilarejo surgiu graças a uma fonte termal localizada ali. No meio de um território completamente congelado, essa fonte servia como refúgio para pastores nômades de renas. Eles encontraram nessa água quente não apenas um abrigo, mas também uma oportunidade de manter seus rebanhos vivos. Com o tempo, as famílias começaram a se estabelecer. Casas de madeira foram construídas, pequenas escolas surgiram, mercados improvisados apareceram, e aos poucos o vilarejo cresceu. Hoje, cerca de 500 pessoas vivem em Oymyakon. É uma população pequena, mas suficiente para manter uma comunidade que sobrevive às custas de adaptação, e, em muitos casos, de tradições herdadas há séculos. A vida aqui nunca foi fácil. O solo da região é o chamado permafrost, uma camada de gelo permanente que impede até mesmo o enterro tradicional dos mortos. Cavar a terra é impossível durante a maior parte do ano, o que obriga a criação de métodos alternativos e macabros para lidar com essa realidade. Além disso, o isolamento é brutal. A cidade mais próxima, Yakutsk, fica a quase 1000 quilômetros de distância, acessível apenas por longas estradas de gelo. Imagine viver em um lugar onde uma simples viagem até a cidade grande pode levar dias de deslocamento por caminhos traiçoeiros. Sobreviver em Oymyakon exige adaptações que parecem absurdas para quem vive em regiões temperadas. Os carros, por exemplo, precisam permanecer ligados o tempo todo durante o inverno. Se o motor for desligado, ele simplesmente congela e não volta a funcionar.
Combustíveis ficam tão espessos que parecem óleo sólido. As roupas não são apenas para aquecer, mas para proteger a vida. Luvas, botas e casacos feitos de peles animais ainda são comuns, porque em temperaturas abaixo de menos 50 graus Celsius até os materiais sintéticos modernos podem falhar. Respirar profundamente sem proteção pode congelar os pulmões, e até a saliva pode congelar antes de chegar ao chão. No entanto, a comunidade mantém uma rotina quase normal dentro de suas condições. Crianças frequentam escolas, famílias fazem compras em pequenos mercados, e a internet já chegou ao vilarejo, embora com limitações. Mas, por trás dessa aparente normalidade, cada detalhe é uma luta contra o ambiente. Até mesmo ir ao banheiro pode ser um desafio, já que os encanamentos não funcionam com o solo congelado, obrigando muitas casas a usarem banheiros externos, mesmo em temperaturas mortais. A alimentação também reflete o ambiente. Com o solo impróprio para a agricultura, a dieta local é baseada em carne, peixe e leite. Um prato típico é o stroganina, peixe congelado cru fatiado em lâminas finíssimas. Parece extremo, mas é uma das poucas fontes de proteína e energia disponíveis no frio constante. Mas Oymyakon não é apenas um lugar curioso, ele é também um laboratório natural. Cientistas do mundo todo estudam a região para entender o comportamento do permafrost, que pode liberar enormes quantidades de metano e carbono ao derreter. Esse fenômeno preocupa porque o aquecimento global já está afetando a Sibéria, e mesmo pequenas variações de temperatura aqui podem ter consequências planetárias. O paradoxo é intrigante. Um lugar famoso por seu frio extremo pode se tornar instável justamente pelo aquecimento da Terra. Estradas podem desaparecer, casas podem colapsar, e até mesmo a sobrevivência do vilarejo pode ser colocada em xeque. Para os pesquisadores, Oymyakon é como uma cápsula do tempo, guardando pistas sobre o passado da Terra, mas também revelando cenários possíveis para o futuro. Apesar de todas as dificuldades, Oymyakon atrai turistas de várias partes do mundo. A ideia de visitar o lugar mais frio da Terra é um desafio irresistível para aventureiros. Mas essa presença humana crescente levanta novas questões. Como equilibrar a preservação da cultura local com a curiosidade global? Até que ponto o turismo fortalece ou ameaça a identidade da comunidade? Oymyakon também se tornou um símbolo de resiliência. Seu povo, sua cultura e até mesmo seus animais representam a capacidade humana de viver em condições que desafiam a lógica. Mais do que um vilarejo remoto, Oymyakon é uma janela para o que significa ser humano em um planeta cheio de extremos. No fim das contas, Oymyakon não é apenas o lugar mais frio da Terra. Ele é a prova de que a vida pode persistir nos ambientes mais hostis, de que a adaptação é a chave da sobrevivência, e de que, mesmo no gelo eterno, existe calor humano suficiente para manter uma comunidade viva. E tudo isso está escondido bem debaixo dos nossos pés, congelado no tempo, mas pulsando com histórias que desafiam o imaginário humano.